A Bíblia vai nos falar que 10 leprosos foram até Jesus. Mas a gente vai entendendo que o decorrer do tempo, esses 10 leprosos queria ser curado, queria ser limpo, queria ser transformado de um algo que somente Jesus poderia dar a eles. Eu comecei a entender, através de alguns estudos bíblicos, que veio me trazer na memória, porque por si, a própria Bíblia, ela explica ela mesma. E eu comecei a entender que o próprio Naamã, ele estava dentro da casa dele, porém leproso. Ele era um homem de bom porte, um comandante dos seus exércitos, lá da Síria. Então, tudo isso vinha trabalhando. Sendo que esses 10 leprosos, eu estou juntando duas histórias para você entender e comparando essas duas histórias, dos 10 leprosos e de Naamã, para você não ficar se perdendo, porque eu estou contando um, estou contando outra junto. Para você entender que no Novo Testamento fala isso, e no Antigo Testamento nós falamos de Naamã. A história de Naamã, quase todo mundo conhece, mas quem não conhece, eu vou fazer uma pincelada aqui rápido, para você entender. Naamã tinha sua esposa dentro da sua casa. Era um homem rancoroso, um homem que porte forte, porém leproso. De repentemente, sua esposa queria uma empregada, uma pessoa que trabalhasse dentro da sua casa, enquanto sua esposa também cuidava dos outros a fazerem. E Naamã, porém leproso, era um homem rancoroso, que tudo que falava não queria dar ouvido. E Deus foi trabalhando com Naamã, mas através de uma menina, que foi levada para a casa dele para trabalhar na casa dele. Conforme ele estava doente, a menina começou a observar ele, o jeito dele andar, o jeito dele falar, o jeito de ele se comunicar. E a pele dele também começou a dar umas feridas tão perigosas, irmão, que chamada lepra. Alguns chamam de sarnas, outros chamam de outros nomes aí, que estava criando aquilo e estava ficando em carne viva. Mas você vai entendendo que essa menina foi enviada à casa de Naamã, não foi à toa, porque tinha um projeto na casa de Naamã, através dessa menina. E ela falou para essa esposa dele, falou, se ele soubesse que existe um profeta naquela cidade onde eu moro, ele não queira saber. O que aconteceu? A esposa de Naamã, no oculto, no anonimato, falou para essa menina, eu quero conhecer ele, traz ele aqui na minha casa, quem sabe ele pode ser curado. Mas a menina se aproximou de Naamã, começou a conversar com Naamã, começou a trocar mais ideia com Naamã. E o que aconteceu nisso tudo? Naamã aprendeu a ouvir a menina. A menina escreveu uma carta para esse profeta que estava lá. E enviou a carta. A carta chegou a esse rei. A carta chegou a esse sacerdote. A carta chegou lá, mas ele falou assim, é melhor ele vir até a mim. Porque se ele não vier a mim, eu não vou até ele. Porque sabe por que esse homem falou isso para Naamã? Porque Naamã era orgulhoso. Naamã era muito orgulhoso. Não queria saber de ninguém. Então, se Naamã quer ser curado, ele tem que ir até a esse sacerdote, a esse profeta, para ele ser curado.
Você vai entendendo o contexto. E Naamã foi. Chegou lá, Naamã falou, eu queria falar com o profeta da cidade. Naamã, falar com o profeta da cidade não foi fácil. Porque todo mundo estava procurando saber o que Naamã queria. Chegou lá, sacerdote, profeta da cidade, falou para ele. O que ele quer mesmo? Já sei. Manda ele ir em direção ao Rio Jordão. E manda ele mergulhar 7 vezes. Meu irmão, 7 vezes. Desce a vergonha. Desce o orgulho. Desce aquela pessoa que está sem humildade. Desce aquele homem sem caráter. Desce aquele homem arrogante. Desce aquele homem que sequer achava que era o dono da verdade. E desceu aquele homem que estava com aquela lepra na sua pele toda marcada de feridas. 7 mergulhos ele desceu ali. Eu sei que na 7ª vez Naamã desceu. Mas quando ele subiu, Naamã estava com a pele intacta, limpa, igual de bebê. Sem feridas nenhuma, sem marca nenhuma. E o que estava dentro, irmão Leandro, o que aconteceu? Ele foi sarado.